faço pedagogia, estudo um pouco sobre educação cristã clássica, educação domiciliar, homeschool. Basicamente é isso. O Matheus já apresentou um pouquinho na semana passada. E estou muito feliz de estar aqui podendo falar com vocês a respeito desse tema. Foi muito bom estar com todos vocês na semana passada. Alguns não estiveram, mas que bom que mais pessoas puderam se achegar a nós hoje. E hoje a proposta é que nós pensemos um pouco sobre um movimento muito famoso, que é o movimento feminista. Então, nós refletimos na semana passada, como o Matheus já disse, sobre a feminilidade bíblica, e hoje, em uma forma de contraponto, em uma forma de contraste, nós vamos ver não o plano do Senhor para as mulheres, mas o plano do mundo para as mulheres. O que as propostas modernas, como elas se apresentam a nós. E é basicamente isso que nós vamos pensar hoje. Então, essa é a nossa proposta, que nós analisemos o movimento feminista a partir das suas principais pautas, a fim de que nós possamos compreender qual é o seu verdadeiro objetivo. Nós ouvimos muitas coisas, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar sobre esse movimento e que você já se deparou com algumas definições, seja na escola, seja na faculdade, seja nas mídias sociais, mas nós precisamos pensar, antes de tudo, em qual era a sua origem, a partir do fato mesmo, a partir das suas próprias autoras. Então, nós vamos fazer isso a partir de uma perspectiva histórica, observando a origem do movimento até os dias atuais, quais foram as suas principais reivindicações ao longo desse tempo. Então, é bastante conteúdo, eu até falei para o Matheus, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo hoje, e ele concedeu. E então, eu peço a paciência de vocês. É um tema muito interessante, mas tem bastante conteúdo, ok? Antes de tudo, vamos iniciar orando, clamando a graça do Senhor, clamando o seu auxílio neste momento. Curva a sua cabeça. Pai Santo, nós estamos aqui não por nossas forças, nós estamos aqui, Senhor, por tua graça, pelo teu auxílio, Senhor, pelo teu cuidado. O Senhor trouxe cada um de nós aqui. Nós te somos gratos por isso. Ah, Senhor, como é bom poder ser chamado filhos teus, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por podermos ser teus filhos. Ah, Senhor, nos conduza nessa reunião. Que o Senhor abra, Senhor, os corações e as mentes para compreender tanto as mentiras que o mundo apresenta e em contraste as verdades que o Senhor nos mostra. Não nos deixe, Senhor, ter os nossos corações tomados pelas mentiras que esse mundo nos apresenta e pelas propostas malignas desse mundo. Nos ajuda a ter discernimento e sabedoria. Eu peço em especial pelas minhas irmãs, Senhor, que se veem constantemente assediadas, Senhor, pelo que esse movimento diz. Que o Senhor as tome por completo e que elas sejam mais fiéis, Senhor, à tua palavra, a fim de que elas possam perceber, Senhor, as sutilezas de Satanás ao propor coisas aparentemente boas, mas que em sua essência, Senhor, desagradam a ti. Fica conosco, Senhor, é o nosso clamor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar, então, colocar aqui os slides. Deixa eu apresentar aqui. Vocês estão vendo? Pessoal, tá todo mundo vendo? Estamos sim, Nath. Tá tudo certinho. Esqueci que você não vê o chat também. É porque não dá para ver. Se vocês puderem, quiserem fazer algum acréscimo ou fazer alguma pergunta, eu peço que vocês usem o áudio, porque eu realmente não consigo ver quando eu estou apresentando, tá bom? Então, vamos lá. Vocês já viram no convite que o nosso tema hoje é feminismo, desmascarando o movimento. Ao longo da exposição do tema, vocês vão ver por que tem esse subtítulo, Desmascarando o Movimento. Aqui nós vamos realmente notar a verdadeira face desse movimento.
Então, esse movimento ele é conhecido mundialmente como o movimento a favor das mulheres. E, teoricamente, eu já falei, né, que nós vamos fazer uma análise histórica, mas, teoricamente, esse movimento, ele busca 3 coisas. Esse é o chamado tripé da propaganda feminista. A igualdade salarial, os direitos civis e o combate à violência. Esse é o tripé da propaganda feminista. É basicamente nesse eixo que você conhece esse movimento. Você ouve falar muito dos direitos civis, da questão da igualdade salarial e do combate à violência. E à primeira vista, a gente pode olhar essas coisas e pensar, poxa, que legal, ótimo, essas pautas são demais. Nós não somos a favor da violência, as mulheres devem ter certos direitos civis, e aí assim vai. Mas quando a gente se aprofunda, a gente vê que não é bem assim. A verdade é um pouco mais feia. E o real objetivo por trás desse movimento, ele se esconde por trás dessa luta, dessa pauta de dizer que luta pelas mulheres. Ele se esconde a partir dessa afirmação. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos, como vocês já viram, fazer uma análise histórica, vamos voltar lá no seu início e vamos observar os pensamentos das principais autoras e influenciadoras do movimento. Para isso, eu vou usar como base o livro Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Caroline Campagnolo. Acredito que grande parte das pessoas já conheça a Ana Campagnolo ou o seu livro, provavelmente os dois, então acho que não tem muito o que dizer, mas esse é um livro, assim, essencial. Depois, quando a gente for falar sobre as sugestões para aprofundamento, vou falar mais um pouco sobre ele, mas ele é um livro essencial para se ter e para se ler e para se estudar, porque ele realmente vai a fundo, ele nos mostra o que realmente é este movimento tão famoso. Já no início do livro, a autora ela explica, e eu acho muito interessante, eu quis trazer um pouco disso para vocês, ela explica os motivos pelos quais ela escreveu esse livro, o que a levou a escrever esse livro. Ela conta que ela sempre foi de um lar cristão, mas na universidade ela se deparou com alguns problemas, alguns questionamentos. Então, ela via que ela era aquela que nadava contra a corrente. E isso não foi diferente na questão do papel da mulher. E ela era taxada de todo tipo de coisa, enfim, ela fazia história, o que complica um pouquinho, né, as coisas. Porque a gente vê que está bem cheio de ideologias, infelizmente. Isso é uma pessoa que gosta muito de história falando. Mas, enfim, o que ela viu é que a maioria das colegas dela, colegas que estavam se afastando dela, começaram a se declarar claramente feministas e esquerdistas. E quando ela foi parar para ver tudo isso, por que estava havendo esse afastamento, o que era aquilo, quando ela foi buscar e ver artigos sobre o feminismo, o que ela achou foi o tripé da propaganda feminista. Então, combate à violência, igualdade salarial e direitos civis. E ela pensou, poxa, tá resolvido. Eu sou feminista, e minha mãe também, porque ela dizia, bom, eu fui criada num lar em que o meu pai respeitava a minha mãe, em que o meu pai, ele me influenciava a estudar, então eu não tive esse problema. Então ela falava, eu sou feminista. Só que ela começou a perceber que não cabia muito, porque o afastamento continuava. Então ela começou a pensar, o que será que está gerando isso? E quando ela parou mesmo para se aprofundar e a buscar na fonte das autoras mesmo feministas, aí ela compreendeu a razão pela qual havia tanta diferença. Ela compreendeu que aquilo tudo era fachada para uma coisa muito, muito mais complexa, muito mais terrível. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. Então, eu acho legal trazer um pouco do panorama pelo qual esse livro foi escrito, porque foi escrito por uma pessoa que, em meio aos seus questionamentos, pesquisou a respeito, se jogou de cabeça, foi mesmo ler, ela tem um monte, assim, a bibliografia desse livro é enorme, tem um monte de livros
de autoras mesmo feministas que ela deixa para a gente ler no final, e haja coragem para ler esses livros. Então, é alguém que realmente se jogou de cabeça, foi lá nas fontes mais rotas, nas fontes mais horríveis que pode existir, e trouxe para a gente, de mão beijada, assim, tudo bem mastigado, todos os fatos, todas as pautas bem explicadas. Então, por isso eu quis trazer essa exposição a partir desse livro. Eu fui muito enriquecida com essa leitura. Foi muito boa, eu aprendi bastante, eu espero trazer um pouco disso para vocês hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Ela mesma afirma que não foi tão simples, né, quando ela começou. Mas ela pesquisou, ela foi a fundo e nos trouxe tudo isso. Foi por sua própria experiência que ela decidiu fazer isso. E nós vamos nos dirigir ao princípio do movimento. Vamos para a origem do feminismo. Aí você pode dar risada, né? Falar assim, poxa, a Natália falou que ia trazer a partir de uma perspectiva histórica, né? Eu tô aqui para ver, assim, uma linha cronológica, como que ela coloca uma imagem de Adão e Eva. Se a gente pensar dessa maneira, a gente já está errado, porque a criação do Senhor faz parte da cronologia histórica. A gente não pode separar essas coisas, querer desintegrar uma coisa da outra. E a origem do feminismo, sim, ela está no Éden. O feminismo começou no Éden, por incrível que pareça. E nós vamos abordar, sim, depois outras partes da história, mas como nós somos cristãos, a gente compreende que tudo começa no início, que é Gênesis. Então, nós vamos pensar sobre isso. É muito mais do que pesquisas sociológicas. A nossa base não são pesquisas sociológicas. A nossa base é a palavra de Deus. O feminismo, ele começou no Éden com a queda da humanidade. E a gente não pode deixar de notar que não é coincidência que Satanás tenha se dirigido primeiramente a Eva, e não a Adão. Ao tentar a Eva por meio da serpente, Satanás, ele fez questão de se dirigir a Eva. A estrutura de autoridade na queda, a estrutura de autoridade designada por Deus, que nós vimos na semana passada, ela foi invertida. Porque não foi Adão quem conduziu Eva, mas Eva conduziu Adão. É claro que o homem teve a sua responsabilidade, mas ele não agiu com base na sua autoridade. Ele foi passivo naquele momento e a mulher tomou a parte ativa, o que é uma inversão. A mulher, ela nem sequer tomou conselho com o seu marido, ela fez as suas próprias escolhas e o homem, de maneira errada, passivamente, prontamente, a seguiu. Ela ouviu a voz da serpente e o desejo de ser como Deus lhe saltou aos olhos. Basicamente, é assim que se origina o feminismo, já na queda, já com a inversão de papéis. Porque o feminismo é isso, na sua essência, nós veremos mais adiante. É uma inversão de papéis, é uma confusão de papéis. O que é terrível se nós observarmos os princípios da palavra de Deus, que são muito bem estruturados, não há confusão. Nosso Deus é um Deus de ordem. E como bem disse Elizabeth Elliot a respeito disso, ela nos faz um questionamento, uma indagação. Ela diz: que tipo de mundo nós teríamos se Eva tivesse recusado a oferta da serpente e tivesse dito: não me deixe ser como Deus, deixe-me ser o que eu fui chamada para ser, deixe-me ser uma mulher. Com toda certeza, se isso de fato tivesse acontecido, não existiria movimento feminista, porque o homem e a mulher estariam desempenhando os seus papéis biblicamente, corretamente, de maneira saudável. Nós nos lembramos, a partir disso, o que diz o texto de Gênesis 3,16, na parte C. Gênesis 3,16, na sua parte C, se você tiver com Bíblia ou com um bloco de notas para você anotar para ler depois, diz o seguinte: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. É muito interessante, às vezes a gente lê esse texto e nós passamos batido essas coisas, sabe?
A gente não se atenta à profundidade do que está escrito aqui. Mas a Bíblia de Estudo, Herança Reformada, ela nos explica muito bem esse texto. Ela diz assim: anteriormente, Eva naturalmente seguia a liderança de Adão. Mas agora, a colisão de vontades acontecerá. Isso é um fato. O fato é que depois da queda, a mulher não deseja mais se submeter ao seu marido espontaneamente. Olha que palavra incrível, naturalmente. A gente não consegue nem imaginar uma coisa dessas, porque o nosso coração pecaminoso, ele torna tudo mais difícil. Mas a mulher, ela se submetia espontaneamente e com amor. E a queda, como nós podemos ver, ela gerou a famosa guerra dos sexos. E essa guerra é uma guerra que o feminismo alimenta. E é isso que nós vamos ver. Então, vamos ver um pouco, vamos começar aí. Protofeminismo, vocês devem estar pensando, mas o que é isso? Protofeminismo é o que vem anterior ao feminismo. O prefixo grego proto, ele nos dá a ideia de algo que vem anterior a alguma coisa, algo que vem antes. E é isso que dá base ao movimento feminista devidamente estabelecido. É o protofeminismo. Ele se situa no século XVIII, mas já no século XV e XVI já haviam brotos do movimento feminista. E nós vamos dar uma olhada nesses brotos do movimento feminista antes, já no século XV e XVI, e antes de nós adentrarmos devidamente o protofeminismo do século XVIII. Vamos ver um pouquinho. A Marie de Gournay, ela é de 1565 a 1645, e ela tratou de educação e instrução como forma de libertar, note bem, como forma de libertar as mulheres da dependência masculina. E a pergunta que fica é: qual o grande problema em depender dos homens? Nós somos seres totalmente dependentes, dependemos uns dos outros. Não seria, porventura, essa mais uma demonstração do nosso desejo pecaminoso por independência e autonomia, que foi o que a gente conversou semana passada? Não foi dessa maneira que Deus nos criou como codependentes uns dos outros? E ela tinha uma frase muito interessante, que é: a mente não tem sexo. Gente, nós estamos falando de 1500, entre 1500 e 1600. E já lá, havia esse tipo de comentário. Então, às vezes, nós podemos pensar assim, na maioria dos lugares nós ouvimos isso, eu já pensei assim também, que o feminismo começou bem, que ele tinha algumas propostas boas. E se a gente fosse pegar bem isoladamente, a gente pode pensar que até havia certas propostas legítimas, mas eram raríssimas. E se a gente for observar isoladamente, porque se nós formos observar o contexto geral e realmente irmos a fundo, nós vamos ver que o feminismo já começou mal. A gente está vendo aí a prova. Então, a gente precisa realmente nos munir de informações para compreendermos a realidade, a verdade, os fatos que estão acontecendo. Então, não existe essa questão aí de bom e mal feminismo. A gente precisa tirar um pouco desses mitos. Eu sei que eles são muito presentes. Eu mesma já acreditei, já pensei assim, mas, infelizmente, não é bem assim. O que existe é um movimento que, em sua essência, é perverso desde o início. E quando as propostas não nos provam isso, a vida das teóricas nos provam. Mas vamos continuar. Voltemos, então, para o protofeminismo do século XVIII, que não era muito diferente do século XV e XVI. As principais reivindicações eram a contestação dos direitos civis, principalmente a questão da repartição de propriedade, as disparidades contratuais do casamento, havia muitas diferenças, então buscava-se resolver tudo isso, questões ligadas à herança e tudo mais. As primeiras menções
primeiras menções, porque isso vai ser trabalhado mais na primeira onda, ao sufrágio universal, a questão do voto, e a participação política feminina. Também a questão da educação igualitária. Nós vamos nos aprofundar mais nesses pontos ao longo de nós irmos tratando as teóricas feministas. A gente vai ver isso bem certinho. Bom, essas reivindicações, elas vão ser não só a questão do voto, mas todas essas outras, a educação igualitária, a contestação dos direitos civis, elas vão ser mais desenvolvidas na primeira onda. Mas aqui já começa, já temos o princípio de tudo, aqui no protofeminismo. Nós podemos destacar, apesar de tudo isso, que é algo que é muito próprio aqui do protofeminismo, o pedido por educação igualitária. Sem a perspectiva redentora em Cristo, as feministas, as protofeministas, melhor dizendo, elas encaravam a educação como meio pelo qual homens e mulheres podem se desenvolver suas capacidades plenamente, de modo a acabar com seus principais problemas. Então, já aqui nós vemos essa visão de que a educação irá redimir o homem. Na verdade, desde o princípio, o homem busca redenção fora do Senhor por conta do seu pecado. Porque o homem busca a redenção. E quando ele não tem o Senhor, ele não tem o Espírito Santo do Senhor, ele busca em outras fontes que não lhe provê, que não lhe dão redenção. E essa educação igualitária, nós precisamos pensar, ela é uma pauta anticristã, porque o nosso Senhor nos fez diferentes. Então, homens e mulheres, eles não vão ter formações iguais e eles não devem ter. Então, devido ao tempo, nós não vamos nos aprofundar em todas as questões e os detalhes, não vamos entrar nas particularidades de cada uma dessas coisas, depois, se alguém quiser perguntar no final, a gente pode entrar. Mas, nesse caso, a gente poderia pensar em algumas delas, como a educação pública como instrumento de transformação social, que já começou aqui, a educação mista igualitária, né? Tudo isso já entrou aqui no tema geral da educação igualitária. E tudo isso são pautas anticristãs. Não que mulheres não devam ter direito à educação, mas essa educação não vai ser igual. A educação mista igualitária, a educação pública como instrumento de transformação social são, sim, pautas anticristãs. Mas vamos, então, aos principais nomes desse período. A gente tem a Olympe de Gouges, de 1748 a 1793. Ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791. A Ana, através das suas pesquisas e dos registros históricos, ela afirma que ela podia facilmente ser confundida com uma prostituta. Então, aí a gente já vê um pouco do caráter dessa mulher, que não, a gente pode dizer que não está desligado do caráter do movimento. Temos a Mary Wollstonecraft, de 1759 a 1797. Ela possui frases bastante diferentes das feministas de hoje. Acredito que o livro dela não seria tão difícil de ler, porque ela recebeu apoio, inclusive, de muitos religiosos, a gente vai entrar melhor nessa questão depois, mas ela possui frases bem diferentes do que é proposto hoje. Ela questionava o fato das mulheres serem mimadas e preocuparem-se somente com a aparência. A autora também pensava que, através da educação, as mulheres buscariam mais virtudes. Então, ela pensava que se nós tivéssemos uma escola com homens e mulheres juntos, e as mulheres tivessem a mesma educação que os homens, as mulheres seriam mais virtuosas. Infelizmente, não é isso que nós temos visto, né? Então, a queixa, como a Ana Caroline Campagnolo coloca, a queixa de Mary Wollstonecraft, por incrível que pareça, era exatamente essa. A de que mulheres sempre tiveram uma vida muito fácil em relação a que levavam os homens. E que delas nunca foi exigido mais que superficialidade e aparência. Muito diferente do discurso
de hoje. Muito diferente mesmo. Acho que vai ter muita coisa que vai ser falada aqui. Se fosse jogado nas redes sociais, ia dar um grande problema. Mas para que a gente se contextualize, para a gente ver como que era a situação das mulheres naquela época, na época da Mary, nós vamos ver que a autora do livro que eu citei, a deputada Ana Carolina Campagnolo, ela escreveu um capítulo com o seguinte título: O perfil das mulheres dos 700, privilegiadas e não oprimidas. E nele ela traz que, historicamente, as mulheres viveram em condições geralmente mais confortáveis do que os homens. E ela traz um historiador, Martin Van Creveld, que diz que quanto mais adversas e primitivas as condições de um dado lugar e época, menos mulheres há nele. Inversamente, o número relativo de mulheres em um dado lugar e época reflete o progresso da civilização e seus confortos. Ao longo da história, a ausência de mulheres foi praticamente total em áreas de mineração e extração florestal, canteiro de obras, aterros sanitários, etc. Hoje em dia, isso também se aplica a plataformas petrolíferas, estações meteorológicas árticas e semelhantes. Então, a partir dessas citações, nós vemos que as mulheres eram poupadas de todo o serviço pesado e perigoso. Elas tinham o privilégio de permanecer no conforto das suas casas, construindo com suas mãos o seu delicado lar e cuidando dos seus filhos. Então, esse fato está diante dos nossos olhos. Não havia opressão, não havia dureza, não havia sofrimento. É claro que havia, mas de maneira geral, nós precisamos entender que as mulheres, elas sempre viveram em uma situação de privilégio. Elas sempre foram poupadas das piores situações. É muito engraçado, eu não trouxe, mas tem um poema do Olavo de Carvalho sobre isso, sobre essa questão de que as mulheres foram poupadas, que é escrito de uma maneira irônica, que fala assim: quando as pessoas tiveram a brilhante ideia de cristianizar o mundo, quem foi aos mares foram as mulheres. E na hora da guerra foram as mulheres e os homens ficaram em casa. Então, assim, ironizando um pouco, sabe? Para mostrar que a situação das mulheres sempre foi uma condição de privilégio. Isso aqui não é machismo, isso daqui é fato. Isso não é ruim. Isso, pelo contrário, isso é muito bom. Nós entendermos e aceitarmos que nós estivemos, nós mulheres, que eu me refiro, estivemos numa situação de privilégio, é um motivo de agradecermos ao Senhor, da maneira como nós fomos criadas. Assim como os homens devem agradecer ao Senhor por poderem ter a honra de servirem as mulheres em diversos sentidos. Cada um serve de uma maneira, e isso glorifica ao Senhor. E o feminismo, ele não nos conta essa parte da história, porque desde o seu início, ele não tinha como objetivo lutar pelas mulheres. O seu objetivo era afastar as mulheres daquilo a qual elas foram chamadas para ser. Em poucas falas que nós já vimos das autoras, nós podemos notar que as fundadoras desse movimento não tinham uma visão cristã de mundo. Portanto, por que nós cristãos faríamos parte disso? A gente poderia imaginar, pelos dizeres que nós vimos, os dizeres agora da Mary, que ela era uma mulher incrível, que ela era uma feminista do bem. Mas vamos pensar agora em algumas das suas falas, algumas das suas ideias. Ela tinha a ideia de que todas as diferenças e preferências entre homem e mulher são resultado da educação e da cultura. Parece familiar alguma coisa? Isso não te lembra a ideologia de gênero? Ela também tinha a ideia de que a escola podia solucionar todos os problemas e de que não se deve considerar as diferenças entre meninos e meninas na educação. Isso sem contar a vida imoral que ela levava, chegando a propor a uma mulher que dividisse o seu marido com ela. Então,
Gente, é assim mesmo. Aquele momento que cabia aquela figurinha, sabe? Não sei se vocês já viram. É assim mesmo, depois piora. Não tem problema não, depois piora. Vocês vão ver que piora mesmo. Vamos lá. Primeira onda, então. Que a gente começa a entrar mais a fundo. 1848 a 1960 foi a duração, o início e o fechamento da primeira onda. As principais reivindicações desse período eram a inserção da mulher no mercado de trabalho, já começou aqui, a inserção da mulher em áreas particularmente masculinas e o início das reivindicações do sufrágio feminino. Aqui ficou bem forte a questão do voto. Até peguei essa imagem, não assisti, mas enfim, do filme As Sufragistas, que é a luta pelo voto. Bom, a gente vai entrar aqui na questão das pautas desse movimento. E uma, a gente viu que era a relação da mulher com o dinheiro, porque tinha a questão do mercado de trabalho, que estava relacionado à pauta da emancipação econômica. E nós vamos refletir um pouquinho em cada uma dessas coisas. Então, biblicamente, nós sabemos que a função do sustento da casa, a função de prover, é do homem. Isso não significa que a mulher não possa ajudar de alguma maneira, desde que isso não lhe tire o foco do seu principal chamado. Mas, sim, que a tarefa obrigatória de fazer isso é do homem, não é da mulher. Se a mulher quiser ajudar, e isso não lhe tirar o foco, porque se lhe tirar já não está correto, e se isso não lhe tirar o foco, isso vai ser um plus, isso vai ser um adicional, um acréscimo. E a pauta feminista de emancipação econômica, como se a dependência fosse uma escravidão, ela é contrária aos princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque será que isso é escravidão? Ser sustentada é escravidão? Isso não é escravidão, então não tem por que pensar na questão da emancipação econômica dessa maneira. Eu sei que existem abusos em relação a isso, né? Homens que, às vezes, mesmo que a mulher ajuda, tem que trazer na mão o dinheiro, e não tem a questão do respeito, não tem a questão do cuidado, nessa questão do tratamento da família com o dinheiro, em que a mulher tem que ficar implorando para o marido para ter algum dinheiro para suas necessidades básicas, mas, de maneira geral, nós precisamos pensar que não deveria ser visto dessa maneira, o desejo de emancipar-se economicamente. Isso é mais uma daquelas pautas de ressentimento. Então, a gente precisa refletir mais a respeito disso. Tanto a questão do homem que abusa nessa área, quanto a questão da mulher que deseja ardentemente ter o seu próprio dinheiro e não, eu não dependo de homem, até para essa questão de área econômica, são erradas, igualmente erradas. E apesar de muito tempo, a gente pensar agora na história, as mulheres não terem acesso à herança, os homens sempre foram responsáveis por prover para elas. E o que é mais incrível, isso não foi questionado. Então, isso sempre foi um dever imposto aos homens. Um dever imposto aos homens. E eles não foram questionados, eles não se questionaram, melhor dizendo, por estarem sendo oprimidos a sustentarem as suas mulheres, as mulheres da sua família. Então, a gente tem que pensar a respeito disso. Mesmo sem acesso à herança, as mulheres eram assistidas por algum homem da família que dispusesse desses bens. Ele era obrigado a sustentar essa mulher até o momento que ela se casasse ou que ela morresse mesmo. Vamos lá para outra questão. Como eu disse, nós não vamos nos aprofundar em cada uma dessas questões, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente conversa no final. A mulher e o trabalho. Já na primeira onda do movimento, as mulheres começaram a buscar trabalho fora de seus lares. E sempre nos é dito que isso é uma conquista do feminismo, que foi o feminismo que tornou isso possível às mulheres. Mas será que isso é mesmo verdade? Não. A verdade é que, devido a situações adversas,
como guerras, que deixaram milhares de mulheres viúvas, além de fomes e outras situações difíceis, essas mulheres precisaram trabalhar. Não foi uma conquista do movimento feminista. Isso simplesmente aconteceu porque aquelas mulheres precisavam sobreviver e a fonte de renda da casa não existia mais. Então, a Ana ainda nos explica muito bem a respeito disso, a respeito dessa falácia, a Ana Carolina Campanholo, a respeito dessa falácia de que o feminismo conquistou para a mulher o direito de trabalhar. Vamos ver como ela descreve isso. As feministas conseguiram fazer a maioria dos americanos acreditar que milhões de mulheres da década de 1950 perceberam na mesma hora que tinham o direito a uma vida fora do lar. E daí expressaram esse desejo somente para encontrar a discriminação em todos os cantos. O que realmente aconteceu, além das dificuldades, foi que os avanços tecnológicos estavam produzindo tantas máquinas poupadoras de trabalho, como máquinas de lavar louça e secadoras, que as mulheres não tinham muito tempo para gastar com afazeres domésticos. Estavam, portanto, possibilitadas a dar atenção a outras coisas. Quando as mulheres perceberam que tinham mais tempo livre, tudo começou a mudar naturalmente. As mulheres começaram a ingressar na força de trabalho e fizeram isso sem o feminismo. Além disso, é um mito feminista a ideia de que a típica dona de casa era deprimida e subserviente ao marido. Então, como vocês já sabem, agora não caiam nessa mentira. O trabalho não foi um direito conquistado, ele foi um mal necessário. Por outro lado, as mulheres elas só quiseram mais tarde se inserir no trabalho quando isso ficou mais tranquilo, quando as suas condições melhoraram, quando elas mesmas dispunham de mais facilidades. Então, a gente tem dois lados aí da moeda. As mulheres tanto tiveram que ingressar no mercado de trabalho por conta das circunstâncias difíceis, quanto também por conta das facilidades que foram sendo providas através das invenções de eletrodomésticos, que um dia eu vi, inclusive, uma mulher com um destaque lá no Instagram, que estava escrito Minhas Servas. Aí era ela mostrando vários eletrodomésticos, porque realmente, hoje os nossos eletrodomésticos são as nossas servas de antigamente. As mulheres ricas tinham as suas servas. Agora nós temos os eletrodomésticos, que fazem grande parte do serviço, nos ajudam em grande parte do serviço e nos propiciam mais tempo para nos dedicarmos a outras áreas, que aqui foi o caso. Quando não era fome, quando não era viuvez, eram, então, as facilidades que foram providas por meio das tecnologias. Mas, tem mais uma coisa que eu gostaria de trazer a respeito disso, que se você pudesse gravar nesse assunto, nesse tema da mulher e do trabalho, só isso que será dito, eu já ficaria muito feliz. É um comentário, assim, fenomenal. A deputada, ela diz assim, conforme bem lembrado pelo filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, as políticas feministas não conquistaram as mulheres o direito... Deixa eu abrir o áudio aí de alguém. Deixa eu fechar. Conforme bem lembrado pelo filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, as políticas feministas não conquistaram às mulheres o direito de trabalhar. Afinal, todo pobre, homem ou mulher, sempre teve essa obrigação se quisesse sobreviver. O que o movimento feminista conseguiu foi liberar os homens do dever social de sustentar as mulheres e retirar delas o direito de não trabalhar, podendo viver do sustento do marido. É muito sério quando a gente pensa no peso dessa afirmação. O que realmente o movimento feminista fez não foi dar um direito à mulher de trabalhar, mas foi tirar o direito de não trabalhar. Hoje, a maioria das mulheres tem que trabalhar. E se não tem, imagina que tem que trabalhar. Porque existe também a pressão social. Então, se nós pararmos para refletir bem a respeito dessa questão, nós vamos ver que é muito mais complexo. É muito diferente do que nós temos ouvido por aí. Vamos lá. A mulher e as áreas masculinas. Será que isso existe de verdade? Sim.
As áreas de interesses diferentes para os homens e as mulheres são um fato. Elas já foram comprovadas psicologicamente, cientificamente. No geral, as mulheres elas se votam mais para as pessoas, por isso que nós vemos mais enfermeiras, professoras, psicólogas, enquanto os homens se interessam mais por coisas. Por isso que nós vemos mais homens engenheiros, bombeiros, militares, açougueiros, etc. Isso não quer dizer que o homem não possa ser enfermeiro ou que a mulher não possa ser engenheira, mas isso quer dizer que é apenas uma tendência, é um padrão que normalmente é seguido. O que a gente precisa pensar a respeito disso? Uma das pautas dessa onda era que a mulher fosse inserida nas áreas masculinas, que ela fizesse isso. Mas nós precisamos tomar cuidado um pouco com esse desejo. Esse que é o verdadeiro problema. O problema não é uma mulher ser engenheira ou não. O problema é ela querer fazer isso somente porque o homem faz isso. Entende? É porque os homens fazem, então tem que mostrar para a sociedade que eu sou melhor, que eu sou igual. E isso é algo completamente, é um desejo completamente de ressentimento. Isso demonstra ressentimento, isso demonstra inveja, isso demonstra cobiça. E o Senhor nos fez diferentes. E a gente não precisa ficar lutando contra isso. A gente pode aceitar e usar isso nas mais diversas áreas em que o Senhor quiser nos colocar. Tentar tomar o lugar do outro, cobiçar a posição do outro, é inveja e é pecado. Vamos lá. A mulher e o voto. Essa é, de fato, essa não dá para mentir. É uma das maiores conquistas feministas. Só que não. Só que não. Muitas mulheres, elas não desejavam o voto, pasmem, senhores. E, na verdade, o número delas era tão grande quanto aquelas que lutavam para que ele fosse possível, as chamadas sufragistas. Para a gente entender melhor essa questão da mulher e do voto, e para a gente perceber que isso não foi uma conquista do feminismo, nós precisamos observar que no Ocidente, o direito ao voto, ele sempre esteve ligado esse direito à cidadania plena, ele sempre esteve ligado ao dever de servir o Estado. Direitos sempre estão juntos de deveres. E não era diferente com essa questão da cidadania plena através do voto. Existia o direito de votar, quando a gente fala ali dos homens, mas existia, em contrapartida, o dever de servir o Estado, estando à disposição do Exército. Então, como bem explica Ana Campagnolo, ao receberem o direito ao voto, sem a obrigação do alistamento, as mulheres não conquistaram direitos iguais, mas sim direitos desiguais. Aí, mais uma vez, o que também podemos chamar de privilégio. Elas passaram a ter a oportunidade de escolher um governante sem ter a obrigação de apoiar o seu governo, dando a sua vida pela pátria ou entrando em guerras que ele viesse a começar. É muito profundo quando a gente para refletir sobre isso. É bem diferente do que nós estamos acostumados a ouvir. O direito ao voto sempre esteve ligado a isso. Por isso, quando realmente as mulheres puderam votar, isso não foi um direito igual, foi um privilégio. E a própria feminista, nós vamos ver mais à frente sobre ela, Kate Millett, ela reconheceu que as mulheres perderam seu tempo lutando pelo voto. Olha isso, uma feminista não faz, não lembro se ela já faleceu, se ela faleceu faz poucos anos, dizendo uma coisa dessa, que as mulheres perderam seu tempo lutando pelo voto, porque o verdadeiro objetivo do feminismo, como ela bem disse, era abalar o patriarcado, não garantir os direitos civis, como é dito por aí. Então, a gente tem que pensar que nem mesmo o voto é uma conquista desse movimento. Um grande exemplo, vamos usar um exemplo aqui do nosso país, é que a primeira mulher a votar aqui no nosso país, ela fez isso somente pela iniciativa e disposição do seu marido. Eu não lembro o nome dela, mas nós estudamos isso nas escolas, e estudamos ela como se ela fosse um símbolo do feminismo. Mas ela não pode ser colocada assim. Ela mesma, quando ela colocaram o nome dela no cartório em que ela
foi, e também divulgaram por todo o país o rosto dela e colocando, e as feministas dizendo milhares de coisas sobre ela. E numa entrevista, ela vendo tudo isso, quando ela foi entrevistada, ela disse: olha, isso tudo foi obra do meu marido, eu não fiz nada. Então, ela estava dizendo, galera, não é esse alarde todo que vocês estão vendo, não. Não é por conta dessas mulheres aí que estão lutando e gritando, não. Eu votei porque o meu marido quis. Que o meu marido quis me dar isso. E eu não tinha esse desejo, assim, forte em mim, ardente, essa luta terrível que as mulheres travam. Então, aqui no nosso próprio país, são muitos os exemplos, mas aí a gente vai ficar falando um monte. Mas eu quis trazer um exemplo do nosso próprio país para mostrar que nem mesmo o voto é uma conquista desse movimento. E isso não é uma coisa que eu estou dizendo ou que a autora do livro que eu estou usando está dizendo. Isso foi dito pela mãe do feminismo. Ela diz: a ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Mas aí, uma prova, uma evidência. A mulher e a desigualdade salarial. Eu acho que nem ia falar sobre isso, mas eu vou comentar bem rapidamente, porque está ali junto, né, e é um dos tripés da propaganda feminista. A questão da mulher e da desigualdade salarial, a gente precisa pensar que são pessoas diferentes, existem diferenças, o que implica em desigualdade. É comprovado, foram feitas pesquisas em que os homens têm uma carga horária muito maior do que as mulheres têm a questão da licença e tudo mais, o que implica, sim, na questão da remuneração diferenciada para ambos. Ok? Se vocês quiserem entrar mais a fundo nisso, a gente conversa depois. A mulher e o cuidado... Opa, passei demais. Peraí, gente. Aqui entrar sozinho. Aí. A mulher e o cuidado do lar. Já na primeira onda, ainda que isso vai ser mais desenvolvido e muito mais desenvolvido na segunda onda, é possível ver como o feminismo despreza a dona de casa. Até hoje, né? A gente está num mundo completamente feminista, então, se a gente olha aí ao redor, se alguém falar por aí, alguma mulher chegar e falar que é dona de casa, a pessoa já... Ai, nossa, dona de casa. Quando não fala, fica aquela cara, assim, né? De, ai, tem coisa melhor para você fazer? Então, tudo isso tem uma sua origem aqui. Bom, e nós vemos isso muito bem também numa frase da Simone de Beauvoir, que é considerada mãe do feminismo, que, apesar dela pertencer à segunda onda, ela expressa o pensamento que já existia na primeira onda. Olha só o que ela diz. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade. Não produz nada. A dona de casa é subordinada, secundária, parasítica. É para o seu bem que a situação tem que ser alterada de modo a proibir o casamento como uma carreira para as mulheres. Enquanto a família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob opressão. Nenhuma mulher deveria ter a autorização de ficar em casa e cuidar das crianças. Nossa, eu tô vendo tanta liberdade nessa fala, eu não sei se vocês concordam comigo, mas isso prova para nós, isso evidencia que o feminismo não luta pelas mulheres. Ele não luta pelas mulheres, ele tem uma outra pauta. Porque se ele lutasse, ele não diria uma coisa dessas. A sua principal autora, a principal teórica, não diria uma coisa dessas. De proibir as mulheres de ficarem com seus filhos e de seguirem o casamento como uma carreira, digamos assim. Isso não é liberdade. Que liberdade é essa que a gente ouve sendo pregada por aí? Liberdade para quem? É isso que a gente precisa pensar. Para quem? Os principais nomes desse período são Elizabeth Stanton,
que foi de 1815 a 1902, a sua vida. Ela é a organizadora do Women's Movement, que foi um dos principais movimentos na luta das mulheres, 1848, foi esse movimento. Ela abandonou o cristianismo e se tornou ateia. Esse movimento do Women's Movement, a reunião dele, se eu não me engano, foi numa igreja. E muitos líderes religiosos no início aceitaram porque acharam que era legítimo. E, infelizmente, não era bem assim. Mas a trajetória dela é particularmente interessante. Por quê? Porque ajuda a compreender como o engajamento naquela pauta política a transformou numa inimiga da família. Ela tinha marido e 7 filhos, mas ainda assim ela escreveu que era vão buscar a elevação da mulher enquanto ela é rebaixada no matrimônio. Então é por declarações como essas que não se pode dizer que a primeira onda foi um movimento cristão, embora tenha surgido por conveniência e descuido de muitos bispos e igrejas protestantes que recebiam mulheres como Stanton. Foi por descuido desses líderes religiosos que esse movimento cresceu e foi feito em muitas igrejas. Aí entra um alerta para nós não cedermos às pressões desse mundo. A Ana Campagnolo, sobre isso, também escreve. Ademais, também é preciso reparar que as primeiras insinuações e apologias ao sacerdócio feminino dentro das igrejas começaram justamente com essa mulher, a Elizabeth Stanton, que, sem sombra de dúvidas, era antipática aos dogmas cristãos. Então, aí, a gente tem pastora, tem bispa, apóstola, está um pouquinho relacionada aí com essa mulher. Começou a questionar tudo isso. Então, a questão do pastorado feminino, da mulher como autoridade na igreja, já começou aqui, com o movimento feminista. Alexandra Kollontai, em 1872 a 1952, propôs que a mulher trocasse a dependência da família pela dependência do Estado. Olha que loucura. Segundo Kollontai, as escolas, as creches, as colônias de férias, jardins de infâncias, enfermarias, hospedagens infantis e todo tipo de abrigo para recolhimento de crianças são válidos. Olha o que ela diz. Já não existirá mãe oprimida com um bebê nos braços. O Estado dos Trabalhadores se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência de todas as mães, estejam ou não legitimamente casadas. Instalará por toda parte casas de maternidade. Organizará em todas as cidades e em todos os povoados creches e instituições semelhantes para que a mulher possa ser útil, trabalhando para o Estado. Tem uma citação também no livro que fala que o sonho, assim, da vida da Alexandra Kollontai era que tivesse uma cantinona e as mulheres não precisassem mais cozinhar, cada uma para suas famílias, os filhos não fossem filho de família tal, fossem os filhos do Estado. E tivesse ali a cantinona para todo mundo comer junto, e todo mundo é filho de todo mundo, e os filhos ficam na escola, então as mulheres seriam livres, porque elas estariam trabalhando para o Estado, que era muito melhor do que ficar em casa cuidando da sua família. Isso, ela falando uma perspectiva socialista também. Ela que deu início aí ao feminismo socialista. É um grande nome dessa ideologia. Aí a gente vê que a coisa começa a ficar bem difícil. A gente vê como é triste tudo isso, a deturpação que foi feita, a distorção, como a gente tem que carregar as marcas disso até hoje. Infelizmente, o feminismo está enrustido em diversos lugares e ele penetrou até mesmo dentro das nossas igrejas. Vamos para a segunda onda. 1960 a 1990, as principais reivindicações e pautas dessa onda eram o divórcio, contracepção, aborto, liberdade sexual e libertar as mulheres do papel de mãe e esposa. Aqui a coisa já começa a mesmo ficar desmascarada, né? A gente está desmascarando o movimento, e aqui o negócio já cai mesmo, assim, as máscaras, e a gente vê o que esse movimento realmente se propõe a fazer, quais eram as suas verdadeiras lutas. Então, vamos ver, a gente vai pensar em cada uma dessas coisas, mas vamos ver os principais nomes
que aí a gente já entra em umas questões aí. Margaret Sanger, de 1879 a 1966, ela já estava ativa na primeira onda, pegou a primeira onda e a segunda, uma grande eugenista e abortista. Já estava em plena atuação 40 anos da rebelde década de 1960. Enquanto a maioria das feministas de sua época falava de direitos civis, como sufrágio feminino, Sanger discursava sobre divórcio, contracepção e aborto. Ela, depois de casada, começou a simpatizar com o anarquismo, o iluminismo e o humanismo, e também com o marxismo e a chamada liberdade sexual. Deixou o marido e 3 filhos e se tornou amante de um escritor e membro da Sociedade Eugenista Americana. Para Margaret, o controle de nascimento era a maneira mais fácil de conduzir a humanidade para uma raça mais pura. E eugenia é isso, é você buscar uma raça mais pura. Aí a gente lembra da questão do nazismo, né, da matança aí de judeus, porque eles não faziam parte da raça pura. Tudo isso está relacionado. Deixa eu ver aqui. Abriu a primeira clínica de controle de natalidade no Brooklyn. Hoje eu estava vendo, até compartilhei nos meus stories lá no Instagram, um vídeo de uma moça falando sobre a vida da Margaret Sanger. Ela criou essa clínica no Brooklyn, a primeira clínica de controle de natalidade. E não foi coincidência. O Brooklyn, como a maioria sabe, é um dos bairros mais pobres ali, acho que de Nova York. Então, não foi à toa, né? E lá tem uma grande concentração de pessoas negras. Também não foi coincidência. Eugenia, contracepção, racismo, aborto, tudo isso está relacionado. A clínica foi fechada depois de 10 dias e ela foi presa. Ela larga o amante, arruma outro e depois se casa com o magnata do petróleo que financia o movimento para controle de natalidade. Que coincidência, né, amigos? Ela vai se envolver com um magnata que vai financiar todas as perversidades que ela planeja. Em 1923, reabre legalmente sua clínica e, em 1940, passa a ser o maior centro de natalidade do mundo. Lá eram receitados diafragmas e gel espermicida, meios intrauterinos e, desde 1961, a pílula anticoncepcional. Então, aqui, as coisas começaram a ficar ainda mais feias. Ela é a criadora que até hoje é a maior clínica e mais famosa clínica de aborto, a Planned Parenthood, que é paternidade planejada. Até hoje, essa clínica é a maior clínica de abortos no mundo. Começou com essa mulher aqui, Margaret Sanger. No início ela foi presa, tudo, mas depois isso começou a ser liberado. É muito triste a gente pensar sobre isso. E a gente não pode imaginar que isso é um movimento que luta pela vida das mulheres. Não é. Olha só isso. Destruindo a maternidade, que é a essência da mulher, como a gente já comentou. A gente não pode pensar dessa maneira. A gente precisa abrir os nossos olhos e que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para enxergar os fatos, as verdades por trás de tudo isso. Agora, se tiver alguma criança aí assistindo com algum de vocês, eu peço, por favor, que vocês tirem, porque, de verdade, essa mulher é terrível, Simone de Beauvoir, a mais conhecida. Se você for estudar, se você precisar estudar um nome só, vão te sugerir a Simone de Beauvoir. E essa mulher é terrível, terrível. Nasceu em 1908, morreu em 1986, tinha um relacionamento aberto com o conhecido filósofo Jean Paul Sartre, um relacionamento aberto, ou seja, não tinha fidelidade de nenhum lado, e os dois sabiam disso, ele saía com outras mulheres, ela saía com outros homens, estava tudo certo, nenhum problema, os dois acordaram isso. Ele, inclusive, a pediu em casamento, ela negou, não quis saber disso. Os pais dela ficaram muito tristes, não interviram, e ela foi viver com o Sartre. É uma mulher com uma vida perversa, uma vida pérfida, uma vida terrivelmente escravizada pelo pecado.
ela aliciava meninas vulneráveis, aliciava, e as compartilhava com seu amante. Então, é muito triste. Uma mulher que foi bissexual, podemos dizer assim, e via, ela era professora, se não me engano, e aí, quando ela via algumas meninas que estavam descontentes com a vida, enfim, ela começava a cantar as meninas e você imagina o que acontecia, né? E compartilhava, inclusive, com o seu amante, o Sartre. E esse mesmo amante, o Sartre, ele definia a família como um monte de merda. Perdão pela palavra, mas era assim que ele definia, um monte de merda. Então, assim, só por essas coisas, a gente pode imaginar a perversão do movimento, especialmente nesse período. Aqui o movimento está dando as caras, ele sempre foi isso. Ele só está dando as caras. A gente vê lá no início, uma das primeiras mulheres falando que a mente não tem sexo. Então, a gente vê que a essência do movimento feminista é perversa, é contrária ao plano de Deus. Por isso, não dá para a gente defender uma coisa dessas. A mãe do movimento feminista moderno ensinou que a instituição do casamento e da maternidade eram opressivas para as mulheres. Dizia que a mulher só seria liberada quando fosse arrancada da família. Tem coisas assim que poderiam ou muitas outras coisas que poderiam ser ditas. Essa mulher foi uma das partes do livro que eu não consegui ler, porque, sinceramente, para você ver a perversidade, porque no livro trata, enfim, define, conta a história das meninas que eram vítimas dela, então, assim, é muito triste, é terrível, é muito, muito triste mesmo, pra gente ver quando as mentiras não são passadas. Beth Friedan, 1921 a 2006, lançou um movimento feminista nos Estados Unidos na década de 60. Foi um dos principais nomes dessa década. Comparava, olha só, a casa da família com um campo de concentração. Ela afirmou que as mulheres, a fim de se realizarem, precisavam sair da casa da família, trabalhar, ser economicamente independente, que a gente já falou que já estava presente lá na primeira onda, e rejeitar os papéis tradicionais da mulher. A plena identidade, liberdade e felicidade para as mulheres só viria se mudássemos as regras do jogo e reestruturássemos o casamento e a família. Chegou a afirmar, inclusive, que criar filhos é uma ocupação ingrata, que não permite que as mulheres usem a sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Então, além de se colocar diretamente contra as instituições divinas e desejar reestruturar a família, a ativista ainda coloca a sua identidade nessa revolução. A mulher só seria plena se ela buscasse algo fora da família. Mais uma vez, a gente buscando... É claro, a gente não pode colocar a nossa identidade na família, nossa identidade deve estar em Deus. Mas no momento que nós colocamos a nossa identidade em Deus, nós assumimos os nossos papéis familiares de maneira correta. Então, tudo que essa mulher disse aqui é uma distorção do que a Bíblia diz. A gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra reestruturar. Quando você ouve essa palavra reestruturar, reorganizar, são propostas de mudanças. Isso é muito típico de revoluções. E o feminismo é uma revolução. É a revolução feminista. Então, quando a gente pensa nisso, a proposta dela de reestruturar a família, mas a palavra de Deus não propõe isso. A palavra de Deus tem um padrão para a família de Gênesis a Apocalipse. E a gente precisa estar firme nesse padrão, se é que nós cremos na palavra de Deus. Kate Millett, que nós já falamos um pouco, de 1934 a 2017, então morreu recentemente, afirmou declaradamente que o objetivo do feminismo, ela afirmou isso declaradamente, que o objetivo fundamental do feminismo era mudar os comportamentos sexuais. Isso não é alguém conservador que está falando, isso não é alguém de fora que está falando, não é um cristão alienado, né, entre aspas, que está falando. Quem está falando isso é alguém que está dentro do movimento.
que o real objetivo, o fundamental objetivo do feminismo era mudar os comportamentos sexuais. Antes, da gente partir para a terceira onda, eu queria fazer abrir um parênteses, né, fazer um comentário aqui. Porque a Beth Friedan, se a gente voltar ali, a Beth Friedan, ela foi uma mulher que comparou, sim, a casa da família a um campo de concentração por conta dos abusos que ela mesma sofreu. Eu não vou me lembrar exatamente, mas acredito que ela sofreu violência doméstica. Então, é uma mulher que foi marcada por isso. Então, de uma certa forma, ela tem motivos para pensar dessa maneira. E se nós pararmos para pensar, se não for a graça do Senhor, no momento que nós passamos por coisas como essas, nós vamos nos rebelar e nós vamos nos voltar contra mesmo a ordem das coisas. Se não for a graça do Senhor, essa vai ser a nossa atitude. E isso é uma realidade ainda em muitos lugares. Ser contrário ao feminismo ou não aderir ao feminismo não é abraçar a violência contra a mulher. Não é oprimir a mulher. É simplesmente não abraçar as soluções para esses problemas. Reconhecendo que esses problemas existem. Eles existem e eles precisam de tratamento, e como cristãos, nós precisamos combater, sim, essas coisas. Nós não podemos ver o abuso correndo solto dentro das nossas igrejas, ou dentro das famílias que estão ao nosso redor, e ficarmos calados. Isso é uma outra coisa. Nós não podemos ficar calados. Eu conheço de perto algumas situações assim. E sei o quanto isso é triste. Então, a gente não pode deixar isso de lado. Não podemos deixar isso de lado. Nós precisamos, sim, lutar contra essas coisas. Porque Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. No momento em que nós deixamos de valorizar a vida que o Senhor criou para nos aliarmos às nossas próprias pautas ou à nossa religiosidade, nós estamos pecando também. Porque não foi isso o plano do Senhor. Não é esse o plano do Senhor. E muitas das denúncias que são feitas contra a família tradicional e contra o cristianismo são por causa das distorções. Das distorções. De colocar a submissão como algo que a mulher é escrava do homem, a mulher é capacho. Essa imagem que muitas vezes é passada, ela abafou o plano de Deus. Porque o plano de Deus é que a submissão seja um serviço, mas que não seja um serviço em forma de capacho. A gente conversou, não vou entrar muito a respeito disso, mas a gente conversou sobre isso semana passada. Então, a gente tem que tomar cuidado e nós precisamos, especialmente se você aí é marido ou esposa, nós precisamos fazer o possível para testemunhar ao mundo a imagem bíblica de uma família cristã, de uma família saudável, de uma família que busca o Senhor verdadeiramente e que se ama mutuamente e busca um servir ao outro. O homem liderando a mulher, se responsabilizando por ela, a mulher sendo submissa ao homem. Cada um serve de uma maneira. E a gente precisa pensar nisso e buscar testemunhar ao mundo isso para evitar essas distorções, para que elas não sejam motivo da criação de soluções perversas e não da redenção que há em Cristo. A gente precisa pensar nisso. Vamos para a terceira onda do movimento. Ela começou no ano de 1990 até os dias de hoje. Vocês já podem ter ideias, né, das pautas a partir das bandeiras que estão sendo levantadas aí. As principais pautas, os principais pedidos, reivindicações era a desconstrução das identidades pela ideologia de gênero e aniquilar e destruir o feminino. E é muito interessante uma observação que é trazida no livro, que eu citei para vocês, que nos discursos feministas nada chama mais atenção do que a insistência em aniquilar o feminino. É impressionante que o movimento carregue em seu nome exatamente o que pretende extinguir, o que pretende destruir. Hoje nós temos um feminismo de terceira onda que busca aniquilar
o feminino. Então tem que mudar o nome, né, meu povo? Tem que mudar o nome. Porque, como assim? Feminismo? E vai aniquilar o feminino? A gente vê que as coisas se bagunçaram bem, né? Lucy Irigaray, feminista belga, escrevia já na década de 1980, gente, 1980, que a mulher não tem sexo. A francesa Julia Kristeva afirmou que, estritamente falando, não se pode dizer que existam mulheres. Pois é, coisas como essas que nós somos obrigados a ouvir. Que não se pode dizer que existam mulheres. Muito triste. Perversão total do que Deus colocou. Existe mulher e homem. Isso é maravilhoso. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. É uma burrice total, é uma negação de tudo que é verdade nessa vida. Homens e mulheres. Você negar que exista essa diferença entre homens e mulheres, isso é o maior absurdo que pode existir. Você está negando uma realidade. Infelizmente, é o que o pecado faz. Nos cega, nos faz não enxergar o óbvio. Principais nomes do movimento, a famosa Judith Butler. A famosa Judith Butler nasceu em 1956, está vivíssima até os dias de hoje. É o principal nome por trás da ideologia de gênero. E ela advoga pela superação de uma estrutura identitária essencialista. Ou seja, para ela, o ser humano nasce indefinido, neutro. E graças à família, à escola, à sociedade, às instituições, etc., define-se e atrela-se a um sistema, a um papel binário de homem e mulher, ditado por um sistema patriarcal opressor. Propõe que se faça do feminismo uma política de coalizões abertas, modificando-se com o tempo, assim como a identidade fluida de seus sujeitos. Ela afirma que seria errado, ela também, olha só, supor de antemão a existência de uma categoria de mulheres. Então, ela também está negando que exista mulheres. Por quê? Porque para ela nasce neutro, não é assim que se define. Na verdade, eu não lembro se foi no livro ou se foi em algum lugar que eu ouvi que ela não se define de maneira alguma. Ela não disse se ela é heterossexual, hetero ela não é, no meu jeito, mas heterossexual, homossexual, bissexual. Ela não diz isso, porque ela diz que ela está em construção. Então, hoje ela pode ser hétero, amanhã ela pode ser homossexual, depois de amanhã ela pode ser pansexual, entendeu? Não tem, assim, definição. Olha só o absurdo, gente, disso. Monique Witting, 1935 a 2006, ela afirma que qualquer mulher que concorde em ser mulher está assumindo como natural uma condição que é apenas histórica, negando a realidade e dizendo que o que é artificial quer dizer que algo não é algo, quer dizer que a mulher não é mulher, é a verdade, é um fato. Está colaborando com a perpetuação do sistema opressor. Ao fazer isso, naturalizam sua própria opressão. Então, o que ela está dizendo? Se você acha que você é mulher, se você concorda em ser mulher, você está se oprimindo. Espero que tenhamos muitas oprimidas aqui. A única saída para as mulheres que só são por construção social, portanto, e não essencialmente, é rejeitar, tanto quanto for possível, tudo que lhe foi atribuído por feminilidade, como, por exemplo, a gravidez. Então, observe que, para ela, isso é opressão. Mas opressão é negar quem você é, a sua própria constituição. O que essas mulheres escravas e agentes de Satanás fazem é tornar o natural artificial e o artificial natural. O fato é que cada uma de nós precisa entender a sua função. Outra coisa que ela coloca é que o lesbianismo é o caminho para a liberdade feminista. Ela propunha um padrão que era a lésbica. Ela colocava
para ela. Ela colocava que isso devia ser um padrão para todas as mulheres. Acho que ela se esqueceu que aí a humanidade não ia continuar, né? Mas, enfim. Tem outras crias infames desse movimento que não tem a graça do Senhor, que a gente poderia citar, que é o Alfred Kinsey, que foi um grande defensor da teoria de gênero, que fez uma pesquisa terrível, que se você quiser buscar, fique à vontade. Tem a escala Kinsey, que ele deixou. E para fazer essa escala, que era para mostrar os padrões sexuais da comunidade americana, ele chamou pessoas assim bem comuns, sabe? Bem comuns, assim, bem do dia a dia. Chamou pedófilos para participar das pesquisas, para demonstrar que os padrões sexuais eram aqueles. É lastimável, gente. É lastimável mesmo. Temos também o Dr. John Money, que é a famosa experiência com os gêmeos. Eu não vou comentar porque é muito triste. O dia que eu ouvi assim, essa história, que eu li sobre essa história com os gêmeos, do Dr. John Money, a história dele com os gêmeos, ele foi aplicar a teoria dele de gênero com gêmeos, que, para você ter uma ideia, né, foi fazer aquela cirurgia para tirar, eu esqueci, gente, o nome. Enfim, ele foi fazer uma cirurgia nos meninos que tinham, inflamou o prepúcio, isso, o prepúcio inflamou, e foi fazer a cirurgia nos dois, e um dos gêmeos teve a cirurgia errada e, infelizmente, foi mutilado. Gente, minha bateria está acabando. Peraí. Um dos gêmeos foi mutilado. E você pode imaginar o que ele fez, né? Você pode imaginar. Então, se você quiser saber, se você tem estômago para isso, então procure a respeito. Matheus, eu vou fazer uma pausa rapidinho, só para eu colocar o carregador, porque tá acabando. Isso que tava a bateria cheia. Beleza, Nath. Se quiser comentar alguma coisa, eu vou rapidinho, tá? Pausa aí, galera, para o café. Quer dizer, na verdade, como tá calor, eu tô tomando um tererê aqui. Pronto, gente, eu tive que fazer uma migração aqui pro quarto do meu irmão, tá ligado? Porque no meu quarto não tem tomada pro carregador aqui. Vamos lá. Todo mundo vendo aí? Normal? Sim, tudo certo, Nath. Tá, beleza, vou continuar aqui. Vamos lá. Então é isso. Se alguém quiser saber mais sobre esses dois terríveis e perversos homens, depois pesquisem. Bom, peraí, gente, só um minuto. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Só um momento, eu vou ter que mudar novamente. Me perdoem mesmo, só um minutinho. Vamos lá, voltei. Voltei, gente, vamos lá. Vamos ver se
Consegue. Vamos ver se eu consigo voltar. Tá, vamos lá. Perdão pelos percalços aí. Então, como a gente estava falando, desses homens, se vocês quiserem, podem pesquisar depois. Todo mundo ouvindo certinho? Sim, Nath, certo. Beleza. Sim. Agora sim. que a gente precisa pensar, pode um cristão ser feminista? A partir de tudo isso que a gente viu, será que um cristão pode ser feminista? Vamos pensar sobre isso. Nós precisamos entender que ao nós nos aliarmos a uma causa, ao nós defendermos um determinado movimento, nós levantamos todas as suas bandeiras. Então não dá para você falar assim, não, eu sou feminista, mas eu só vou lutar contra a violência à mulher. Eu não vou ser a favor do aborto, de todas essas coisas aí que estão falando. Mas isso não é possível. Porque quando a gente se alia ao movimento, a gente se alia a todas as suas causas. Porque esse movimento tem certas bandeiras que estão declaradas, como a gente já viu aí. E se a gente se diz a favor de um determinado movimento, nós iremos chamar todas as suas pautas para cima de nós. Então, se a gente for parar para pensar, ser cristão feminista é uma antítese, não cabem essas duas palavras juntas. Se nós nos definimos assim, então ou nós não entendemos o cristianismo, ou nós não entendemos o feminismo. O feminismo, como aponta a historiadora Ana Campagnolo, é um movimento que tem sido diluído de maneira proposital. Qualquer coisa que tenha a ver com a proteção ou luta pelas mulheres já é considerado como feminista. Muitos podem dizer que o que foi citado aqui faz parte do feminismo radical, mas não, infelizmente não. O feminismo foi apresentado aqui em sua verdadeira face, como ele realmente é. São essas as autoras que são reverenciadas pela sociedade e pelas universidades. São essas as mulheres que dizem lutar pelas mulheres, mas que agora, né? Que coisa. Agora, nem mulher existe mais. O movimento feminista, ele afirma lutar pela igualdade e para que os direitos das mulheres sejam estabelecidos. No entanto, como Campagnolo nos mostra, isso não passa de propaganda. Não é um movimento por igualdade entre os sexos, mas pela supremacia das mulheres e da conduta lésbica e homonormativa. Seu foco principal não é a igualdade civil e jurídica entre homens e mulheres, mas a implantação de uma revolução sexual definitiva. Não defende as mulheres, tão somente defende os seus ideais revolucionários esquerdistas e aquelas que eventualmente concordarem com esse ideal. Jamais se refere a todas as mulheres, tampouco à humanidade em geral. E nesse sentido, eu queria trazer uma fala da querida escritora e palestrante Simone Quaresma. Ela diz assim: hoje temos um feminismo de terceira onda, o qual alega que a mulher deve ser livre, podendo ser o que ela quiser. Mas logo vemos que tal expressão é completamente falaciosa. É apenas um modo de atrair mais mulheres para uma ideologia preconceituosa e maligna. Para enxergarmos a hipocrisia do movimento, basta começarmos um diálogo com qualquer mulher dita feminista. Dizer que almejamos ser donas de casa, mães de muitos filhos e submissas aos nossos maridos, as toca no fundo da alma, criando ojeriza de tal pensamento piedoso. Rapidamente, elas tratam de expor suas objeções, muitas vezes de forma agressiva. Elas consideram tais ideais uma real continuação de padrões antigos de escravidão. Assim caem as falácias sobre liberdade e evidencia-se o pensamento original do feminismo. A mulher deve ser arrancada da família, do lar, consequentemente, de Deus. Esse é o feminismo. O feminismo não luta pelas mulheres, ele luta por suas próprias pautas revolucionárias. Desde o início nós vimos a perversão dos valores e dos princípios bíblicos. Por isso nós não podemos nos aliar a um movimento como esse. Por quê? Nós nem precisamos de um movimento como esse. Nós temos Cristo,
nós temos a Bíblia, nós temos os homens que exercem corretamente a sua masculinidade, protegendo as mulheres dos predadores. Nós temos também as autoridades legais, nós temos a igreja. Como bem dito, então, pela Ana Campagnolo, existem duas formas de atacar e destruir a família. A primeira é dizer que os homens não prestam, e a segunda é dizer que quem não presta são as mulheres. O feminismo cumpre a primeira tarefa, e certas ondas masculinistas a segunda. O cristianismo, por outro lado, é a solução que desvenda o problema. Todos são maus, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para compensar, devem amar um ao outro e perdoar infinitamente. A guerra dos sexos acaba na cruz, que pode salvar indistintamente a alma do homem e da mulher. Então, nem feminismo, nem machismo. Que nós possamos ficar com a palavra de Deus e o que ela estabelece para os papéis do homem e da mulher. E finalizando já, eu volto novamente a convidar as minhas irmãs a que nós nos juntemos na obediência ao Senhor e na resistência ao sistema maligno, com base nas sábias palavras de Elizabeth Elliot. Ela diz: nós somos mulheres, e meu pedido é: deixe-me ser uma mulher santa por completo, pedindo nada além daquilo que Deus quiser me dar, recebendo com ambas as mãos e com todo o meu coração o que quer que isso seja. A feminilidade tem suas limitações, assim como a masculinidade. Ser uma mulher significa não ser um homem. Toda escolha é uma limitação. Ouça o chamado de Deus para ser uma mulher. Obedeça a esse chamado. Coloque suas energias no serviço e você encontrará abundância de vida, abundância de liberdade. E eu sei do que falo. Abundância de alegria. Então, sejamos mulheres e clamemos ousadamente: deixe-me ser mulher. E cada um de nós possa ter a sua mente aberta à verdade, que tudo que você ouviu hoje possa ter desmascarado esse movimento perverso. Eu espero do fundo do meu coração que isso realmente aconteça. Ok? Então, eu passo a palavra para o Matheus, estamos finalizados a exposição. Depois, eu não sei se vai ter perguntas, depois eu vou passar as sugestões para aprofundamento, ou não sei se quer que passe